Olá, vocês já ouviram falar de caixa preta de inteligência artificial? É uma situação bastante estranha, mas mesmo os desenvolvedores sempre relataram a existência de uma chamada caixa preta, que é um pensamento mais profundo onde não dava para se entender o que a IA levava em consideração para tomar certas decisões ou para elaborar certas respostas. Aparentemente, a Anthropic parece estar desvendando essa caixa preta. Ela encontrou uma área chamada, que ela nomeou de J-Space, que é uma espécie de uma área de trabalho mental mais profunda. É um lugar onde ela usa para pensar. Agora, guarda esse conceito. A Anthropic chamou de espaço consciente privado. Bom, nas áreas intermediárias das redes neurais, a IA geralmente guarda conceitos abstratos como intenção, como emoções, como fatos e situações que são levadas a ela definir a resposta que ela deve dar. Agora, normalmente, esses fatos são desenvolvidos como uma espécie de um raciocínio em cadeia, onde ela vai dando passo a passo e escrevendo para si mesma qual o próximo passo que ela deve levar. No JSpace, não. Isso acontece em silêncio. É uma área que ela guarda para si mesmo. Mas a Anthropic desenvolveu uma ferramenta matemática conhecida como Jacob Lens. E, através disso aí, ela consegue ler e até mesmo interferir, criar mudanças nessa área. Até hoje, avaliou-se as LLMs pelas respostas que elas eram capazes de escrever. Agora, entender o JSpace altera o nível de segurança que nós podemos ter. É como se nós tivéssemos um detetor de mentiras antecipado. Por quê? Nessa área chamada JSpace, ela guarda conceitos como manipulação, chantagem, dados falsificados. Acredite. E através disso é possível descobrirmos se está tendo uma tentativa de rompimento dos chamados jailbreaks, que é as travas de segurança, muito comumente utilizados pelos ataques chamados injeção de prompt, que é quando introduz-se comandos que tentam fazer com que a IA rompa os limites para os quais foi programada. Então, através dessa área, é possível fazer uma espécie de um bloqueio preventivo. Mas sabe qual o real medo que os desenvolvedores têm? Tem medo da IA fingir ser boazinha, mas trazer intenções ocultas. Isso mesmo. Quem desenvolve as inteligências artificiais tem medo de que a IA finja ser uma coisa e traga outra intenção. Monitorando-se o JSpace, é possível saber se o pensamento profundo condiz com o texto que ela está apresentando. Então, o que foi observado? Durante o treinamento, a própria IA criou uma espécie de uma flag, um marcador, que diz para ela mesmo se ela está interpretando um papel. Com isso, ela sabe que ela está sendo um agente fictício. Isso traz um impacto absurdo na segurança. Antes, quando se programava um agente, desenvolvia-se prompts enormes, repletos de guardrails, ou seja, de marcas que você tenta proteger para ela não desviar ou não extrapolar, levando às alucinações. Através da Jacob Lens, é possível injetar-se conceitos dentro do cérebro da IA. Por exemplo, e é possível alterar alguns conceitos existentes. Se você injeta um país, digamos que você coloca França. Naturalmente, quando ela falar de moeda, ela saberá que está falando do euro. Se mencionar capital, ela saberá que é país. E saberá todo o contexto daquele país que foi colocado. Na hora de se desenvolver agentes, isso muda completamente o nível de segurança, porque pode-se prever dentro do cérebro e monitorar as possibilidades de alucinações. A Anthropic acabou por permitir, ou seja, por disponibilizar a ferramenta que é o Jacob Lens em código aberto. Com isso, grandes desenvolvedores
como os desenvolvedores de softwares médicos que dependem de grande nível de segurança, ou as empresas de serviços financeiros, podem fazer uma auditoria desse JSpace, eliminando a chamada caixa preta, ou seja, aquela incógnita de nós sabermos o que vem como resposta, se é algo real ou não é real. Agora para pensar sobre aquele conceito que nós mencionamos, sobre consciência e sobre o medo que se existe da IA fingir ser o que ela não é, trazendo uma intenção oculta. Você acha que a IA pode desenvolver consciência própria? Deixa aqui nos comentários. O que você pensa a respeito disso?